Kézia, tudo bem? Oi, Kézia, tudo bem? Kézia, hoje nós vamos falar sobre procuração. Fernanda, a procuração, primeiro vamos explicar o que é procuração. A procuração, ela é um instrumento, pelo qual uma pessoa outorga poderes a outra para representá-la. Ou seja, se eu não posso comparecer na assinatura de determinado documento ou em alguma localidade para resolver alguma situação, eu delego poderes. Através desse instrumento, eu deixo com que outra pessoa me represente. E esse instrumento pode ser particular e é pública. Eu gostaria que você explicasse. Isso mesmo, nós temos a procuração pública e a procuração particular. A diferença básica entre elas é que a procuração pública é feita em cartório, por um tabelião de notas, que vai verificar a capacidade do outorgante, que é a pessoa que passa a procuração, verificar se aqueles poderes estão sendo outorgados de livre e espontânea vontade, se aquela pessoa está sendo orientada com relação ao que está sendo repassado para o procurador e também orientando os limites dos poderes, para que ela não passe nem mais nem menos poderes do que o necessário. Já a procuração particular, ela é um documento mais simples, ela é redigida pelas próprias partes ou por um profissional contratado para essa finalidade e geralmente nos órgãos em que vai ser usada é necessário que se reconheça a firma dessa procuração. Lembrando que alguns órgãos, em algumas situações, exigem procuração pública para determinada finalidade. A procuração tem que ser pública e específica. E quais são os órgãos, você está em lembrança, que exigem essa procuração pública? Olha, o mais comum é justamente para algumas atividades ou alguns atos que vão ser feitos nos próprios cartórios, como por exemplo, um divórcio. Ele só vai poder ser realizado mediante a procuração pública, um reconhecimento de paternidade, o registro de nascimento de uma criança, quando o pai às vezes não pode comparecer e não é casado. Então são situações que necessitam de uma procuração pública e específica. Outro caso também muito comum é o caso da compra e venda de imóvel. Quando nós falamos de imóvel, nós tratamos de inventário, são situações em que a procuração pública é um requisito obrigatório, ou seja, ela não pode ser feita por instrumento particular. Agora você acabou de falar de imóvel, procuração. Qual é a diferença da procuração em causa própria e a outra procuração? Muito importante lembrar. A procuração em causa própria, que ela é denominada escritura pública de procuração em causa própria, serve justamente como uma escritura de compra e venda, portanto são requisitos obrigatórios os mesmos documentos, tanto os fiscais como do imóvel, do que se fosse uma escritura, e serve também como instrumento de representação. Então essa é uma procuração que ela tem duas finalidades, ou representar a parte e também poder ser utilizada como uma escritura, ou seja, para efetivar o registro. Por isso, lembramos que a única procuração que realmente tem validade e que não pode ser cancelada no caso de uma transação imobiliária é a escritura em causa própria, a escritura pública de procuração em causa própria. A outra procuração, aquela mais simples, ela corre riscos de ser cancelada e por isso não se orienta nas negociações de transações imobiliárias. E a idade da pessoa passar a procuração? Qual é a idade mínima? A idade mínima é 16 anos, que nós chamamos do menor púbere. Esse menor púbere, para passar uma procuração, ele deve estar assistido por um dos genitores, que seria o pai ou a mãe, dependendo da situação em que vai ser utilizada. E a procuração com a morte, ela morre também? Eu gostaria que você explicasse. Isso mesmo. A procuração, ela se extingue, o mandato, justamente com o cancelamento, que seria a revogação, ou com o falecimento de uma das partes. Nesse caso, volto a lembrar, a escritura pública de procuração em causa própria é a única que não perde a sua validade em caso de falecimento. Kézia, por hoje é só. Muito obrigado. Tchau, Kézia. Obrigada e até o próximo programa.